Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nutra Talks. Nesse vídeo, eu já vou logo no início comentar com vocês. Gente, já deixa seu like, o seu comentário, já compartilha para todo mundo esse episódio, que eu sei que vocês vão gostar, porque a gente sempre traz aqui conteúdo que vocês pedem, que vocês têm interesse. E é sempre muito bom saber o que vocês aí do outro lado estão achando de todo esse conteúdo que a gente está produzindo, tá bom? E hoje eu recebo aqui comigo o Anderson Ribeiro, advogado. Ele é sócio do Souto Correia Advogados. Advocacia... Advogados. Eu falei que eu sou terrível para esse tipo de nome. Mas o Anderson acaba sendo nossa referência quando o assunto é propriedade intelectual, patente, sigilo de informações. Está presente em todas as reuniões da área de alimentos, quando a gente está discutindo pareceres de novos ingredientes, mudanças de legislações, e está sempre ali colocando uma pimenta na discussão, algum olhar diferente. E foi por isso que eu convidei o Anderson para vir aqui para trazer esse olhar jurídico para dentro da área regulatória. Então seja muito bem-vindo, Anderson. Obrigado por você ter aceitado esse convite. Não, eu que tenho que agradecer, Luiz. Assim, acho que é um prazer poder difundir um pouquinho do que a gente faz, qual é o nosso papel, né? Eu acho que é super difícil dentro do dia a dia do advogado ter esse espaço de se apresentar sem falar o juridiquês, sem ser muito complicado. Um pouquinho, acho que da minha missão, né, desde que eu comecei a trabalhar com indústria regulada pela Anvisa, foi de descomplicar. Eu comento muito isso, né? As interações que eu tenho são muito menos com advogados, são muito mais com farmacêuticos, nutricionistas, engenheiros de alimentos. Então, é um prazer conseguir descomplicar, e não é diferente quando a gente também faz a interação com a Anvisa. Então é por isso que eu acho que você me vê bastante nas reuniões. Eu tento tornar esse conteúdo que é um pouco árido, né, um pouco difícil e técnico, chato por vezes, porque causa um pouquinho daquele constrangimento de você está me acusando, é algo ilegal, você está dizendo que eu estou fazendo certo. Mas é muito tentando trazer reflexão, melhores práticas, inclusive, né, pensando no que a gente aprende do que está sendo feito lá fora. E eu fico feliz em conseguir contribuir e obrigado por dizer que eu sou referência. Vamos ver, né? Com certeza. Espero conseguir ajudar. Anderson, quando a gente tem essas discussões com a Anvisa, né, e aí você sempre traz esse seu viés, olhando todo o seu currículo, eu vi que você tem... mestrado? Você é mestre em propriedade intelectual, é isso? Eu tenho um LLM em Londres. Tá vendo o juridiquês? O que é LLM? É justamente o mestrado dentro da terminologia do common law, né? A gente vive num sistema de direito civilista, que é o sistema mais continental europeu, que o Brasil replica. E aí o sistema americano, britânico é o common law, e aí eles chamam, né, de LLM, que é justamente o mestrado em direito deles, que é um mestrado um pouquinho mais curto. A gente tem um mestrado científico, né, 2 anos, em que a gente faz dissertação. O mestrado deles é um pouco mais, uma formação mais executiva, num espaço de 1 ano. Nossa, então, aí é em propriedade intelectual. E Isso. também tem um em regulação. Eu tenho um mestrado aí, sim, científico, na Universidade de Lisboa, em Direito da Regulação e Concorrência. Mas, Anderson, olha só, quando você entrou na faculdade de Direito, você achava que você ia vir para essa área de regulação? Porque não é uma área tão tradicional assim, né? Você pensa mais assim, direito empresarial, daí tem penal, aí você tem outras áreas do direito, mas é forte regulatório? Não, na verdade o que a gente tem é muito, né, enraizado em algumas faculdades. Eu fiz a UERJ, né, acho que a gente fala só olhando para o Supremo. O Barroso foi meu professor, né, o Joaquim Barbosa, ex-ministro, também foi. O Luiz Fux não foi meu professor, mas ele já estava, né, na época sendo professor no mestrado e no doutorado da UERJ naquela época. A gente tem muita gente forte em direito público, que a gente chama, que é essa parte de direito constitucional, direito administrativo. Então, na UERJ, o pessoal já tem uma tendência a trabalhar um pouco mais com regulatório. No Rio de Janeiro, isso acaba ficando muito mais evidente na parte do mercado de petróleo, né, de oil and gas.
mas a gente tem ali uma capilaridade, tem boas pessoas de regulatório vindas da UERJ e de tantas outras faculdades. Então, direito administrativo regulatório é uma disciplina muito forte na faculdade. Mas, para responder a sua pergunta, eu comecei em tributário, estagiário. Nossa! E foram... eu acho que é uma das áreas mais complicadas de entender. Eu diria que uma das mais chatas e que meus sócios de tributário não vejam esse podcast. Tá bom. Mas eu acho complicado, porque são N legislações, é um ninho de mafagafo aquilo. É pior do que a regulação. E atualiza numa frequência absurda, né? Sim. Uma carga, né? Um impacto gigantesco, não só tributário, mas também burocrático para você entender e cumprir com todos os requisitos. Mas para mim era também um tema muito repetitivo, me faltava um pouquinho da novidade, do desafio de pegar coisas mais vanguardistas, mais de fronteira. E aí eu tive a sorte, né, que eu acho que no final das contas direito regulatório, sanitário, né, essa parte toda de life science, healthcare, isso a gente não vê na faculdade, não existe uma disciplina para isso. Mas eu tive a sorte mesmo, né, de ver ali uma vaga abrir com pessoas em comum que tinham passado pelo escritório em que eu trabalhava em tributário, já num outro escritório, trabalhando com esse direito sanitário, com essa interface com a Anvisa e também propriedade industrial, trabalhando muito representando indústrias farmacêuticas. E aí, depois que eu entrei nesse mercado, eu não consegui mais sair. Dizem que a indústria farmacêutica é uma cachaça e que você vicia. E, de fato, desde que eu comecei a trabalhar no finalzinho de 2006, início de 2007, com indústria regulada, o bichinho picou, não consegui fugir disso. Entendi. Então, ótimo. Bom, começou, então, faz muito tempo aí que você está trabalhando nessa área. Realmente, quem gosta de trabalhar com essa área regulatória, então, não é só na parte da rotulagem, da parte técnica, a parte jurídica também. Quando o bichinho pica, gosta dessa área regulatória, a gente tem que gostar que a gente mergulha nesses assuntos todos, né? E a gente vai tendo uma linha do tempo, aí você vai, olha, tal época era assim, agora é assado, e você vai vendo a evolução. Acho que é uma área, mesmo sendo burocrática, é uma área dinâmica. Bastante. No final das contas, a gente está lidando com inovação, com tecnologia, então o desafio que se apresentou no caso de ontem não vai ser o mesmo de hoje. Óbvio que tem um monte de lição, um monte de coisa que a gente pode justamente aplicar desses casos do passado, a gente consegue traçar essa linha do tempo, ver essa evolução. Eu fico brincando, às vezes, comparando o site da Anvisa de hoje, Nossa. Quando muda o site, alguma coisa não funciona, o pessoal reclama, eu fico assim, nossa, gente, mas eu já passei por 5 sites diferentes, né? De vez em quando, eu lembro que eu cheguei a fazer uma vez uma apresentação comparando os sites e mostrando como é que era rudimentar, mas é muito legal também acompanhar essa evolução e saber que a gente é parte dessa evolução, né? Que a gente ajudou. Contribui, né? E eu acho que foi isso que me levou para o direito, perceber que eu poderia contribuir para melhorias dentro do ambiente regulatório. Eu acho que até as interações com a própria Anvisa, né, com os servidores, mostram um pouco disso. Assim, acho que num primeiro momento eles veem o advogado com um pouquinho, né, pé atrás, com o advogado, com a presença do advogado em reuniões, como causa uma estranheza. Mas eu acho que com o passar do tempo, vendo que não é uma pessoa totalmente estranha ao meio, que conhece, que está ali trazendo reflexões, pontos pertinentes, informações que por vezes eles desconhecem e ajudam eles a tomarem melhores decisões, acho que todo esse processo, né, foi o que me levou, no final das contas, para a faculdade e faz com que todos os dias eu me encante e continue fazendo isso ainda com um brilhozinho nos olhos. Falando em foi o que me trouxe na faculdade, o Anderson trouxe aqui um dossiê da vida dele, gente. Simplesmente as fotos dele. Eu falo, editor vai colocar aí fotos. Anderson aqui, ó, arquivo confidencial. E você trouxe aqui que você foi para a escola naval, né? Na sua ensino médio. Hoje é ensino médio, né? Não vamos passar recibo de idade. É isso, né? Beleza. No ensino médio, né? O Anderson fez escola naval. E aí, quem entra para a escola naval, normalmente é para trilhar carreira militar, né? E era seu sonho ir para a área, assim, militar das Forças Armadas? Como é que era o negócio? Então, eu tive essa formação de novo, né? O pai é policial militar, aposentado,
Eu fiz colégio militar, né, no que era o ginásio, né, aquele ensino básico de quinta a oitava série de antigamente. Fiz o concurso para o Colégio Naval, que aí já era um internato, mas ali era um momento que você já meio que estava definindo que você ia seguir carreira militar. E aí eu fiz todo o ensino médio em internato no Colégio Naval. O Colégio Naval no Rio fica onde? O Colégio Naval fica em Angra, né, ali em frente à Ilha Grande mesmo, numa enseada bem isolado. E no final das contas, aí a Escola Naval eu fui e fiquei 4 meses, que a Escola Naval já seria o equivalente à Universidade da Marinha, né, é a Academia da Marinha. E a Escola Naval é aquele prédiozinho que fica atrás do Santos Dumont. Quando as pessoas olham na pista, vem a ilha de Villers-Gagnon, onde os franceses invadiram, é ali a Escola Naval. Fiquei na Escola Naval 4 meses, mas ali foi que eu vi que o ciclo tinha encerrado. Eu tinha o sonho de ser piloto, já tinha, né, o problema de vista, já miopia crescendo Isso é um impeditivo, você não pode... Então, eu já ouvi versões diferentes, né? Na época, com certeza, era colocado como impeditivo. Sim. Hoje a gente ouve algumas histórias, mas acho que mais na aviação civil de pilotos que têm algum tipo de, né, deficiência mínima na acuidade visual. Mas dentro do meio militar, eles buscam lá o 20-20, né? Então, ali eu poderia ser, que eu tenho 20-20. Bom. Eu gostaria, já foi há muito tempo. Então, daí você, viu que não ia dar para você ser piloto, aí você, poxa, agora vou ter que precisar ir para um outro caminho. Aí que você foi para o direito? Então, primeiro que dentro do Colégio Naval a gente não podia fazer o vestibular, né? Era assim, os vestibulares na maioria das vezes aconteciam com provas durante a semana e no final de semana, mas se tivesse uma prova durante a semana a gente não conseguia fazer, né? Porque a gente estava em internato e eles não deixavam a gente sair para fazer as provas. Então, eu não fiz o vestibular no meu 3º ano, eu fui para a escola. Então, tive que fazer um aninho de pré-vestibular. Eu dizia que eu ia lá só para comer o biscoito, para não ficar em casa ocioso. Sim. Mas aí fiz o vestibular para Direito um pouco a contragosto. Eu queria ser professor de História, para ser bem sincero. Mas era aquela situação que o pai, policial militar, né, e tal, ia me deserdar. Aí eu falei, não, deixa eu fazer História quando eu tiver uns 60 anos, só para... curiosidade, assim, só para diversão. Por hobby, aí você vai fazer História. Vamos ver, né? Vamos ver. De repente eu faço um podcast, assim, me divirto com essas coisas. Vou entrar no mundo da internet. Tá bom. Vamos. Vai virar blogueiro também, junto comigo. Vamos. Então, aí, daí você entrou, então, pro Direito. Você sabia? Porque, assim, eu quando fui fazer vestibular, e o povo falava assim, vou fazer Direito. Eu falava, você é louco de fazer Direito? Porque, assim... você vai ter que decorar aquele tanto de lei. Aí o pessoal fica falando o número de lei, o número do artigo. Você já percebeu que as pessoas elas ficam citando? Isso é irracional, onde é que já se viu? E hoje, nosso dia a dia é exatamente isso. A gente fala, não, porque na RDC tal, no artigo tal, ele fala isso. Você cita exatamente o que está escrito no texto. E aí eu falei, gente, como a ironia da vida, né? Gente, a vida é um eterno cuspir pra cima, né? E aí eu não entendia, mas hoje eu entendo, né? Quem faz direito, mas... Eu te falo, uma das grandes ironias, pra mim, eu lembro quando eu saí da Escola Naval, eu fui na padaria da esquina, da onde eu morava, e o dono da padaria, muito amigo do meu pai, conversando com ele ali na padaria e falando, pô, o Anderson saiu da Marinha, mas por que ele saiu? O que ele vai fazer? E, né, eu falei, não, vou fazer direito. Ele falou, mas você mal fala, cara. Você não fala. Como é que você vai ser um bom advogado? Meu Deus! Bom, eu acho que eu arranjei um jeito de minimamente, né, quebrar um pouquinho da introversão. Acho que a gente nem decora tanta lei assim, né? A gente tem algumas coisas que são intuitivas, que entram no nosso dia a dia, mas tantas outras a gente tem a referência e para isso que a gente vai lá, pesquisa, cita. Mas acho que é um trabalho muito árduo de atualização, de não se deixar, né, desatualizar realmente, porque a quantidade de coisa, de precedentes relevantes que você tem que ter em mente para aplicar é desafiante, mas essa parte da memória sempre me favoreceu. Então, se for por esse lado aí, até que a escolha foi boa, porque eu sempre fui muito bom de decorar números, lembrar até as referências, então nesse ponto... Eu acho. Fez sentido. Porque com certeza. Mas a gente sabe, é aquilo que a gente mais usa,
a gente já sabe com mais o texto, mas você precisa lembrar assim, tem uma lei que fala tal, 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 tal. Então, a memória ela é essencial, com toda certeza. E bom, então aí você fez direito, aí foi trabalhar com tributário, aí depois entrou para direito sanitário, vamos dizer assim. Você, lá em 2007 na área de alimentos, a gente nem estava aí nessas discussões aqui que a gente está agora. Nem de pé. Como você falou, né? Querendo ou não, a gente tem acompanhado essa evolução dos regulamentos, a evolução, a maturidade, né? Querendo ou não, a Anvisa é uma agência jovem, né? Então, com o passar do tempo, eu acho que eles estão realmente aprimorando várias legislações, vários procedimentos. E a gente está agora enfrentando com alimentos uma questão maior, que é essa questão de você ter essas discussões de sigilo, né, de informações, a questão da propriedade intelectual, quando que você pode alegar, né, acho que, não sei se por conta da lei de acesso à informação, que é um dos embasamentos, é você pedir que essa informação seja protegida porque ela é de propriedade intelectual, mas assim, a gente não conhece muito, assim, qual que é a diferença entre patente, propriedade intelectual? Se você fosse, assim, dar um pouco, assim, de um esclarecimento para quem está ouvindo, qual que seria essa diferença? Porque, às vezes, quando vem alguém aqui, por exemplo, eu tenho, meu processo produtivo, ele tem patente. Nossa, que ótimo, né? Maravilha. Eu não sei o que isso representa num termo, numa segurança jurídica para essa empresa? Tem? É isso? Eu acho que assim, a parte de como você protege os seus ativos intangíveis, né, que é o que normalmente a gente protege por conta, né, do campo de propriedade industrial, quando a gente fala de patentes, de segredos de negócio, de desenhos industriais, a gente busca todos esses intangíveis associados à inovação, à pesquisa e desenvolvimento. A gente busca justamente conferir algum tipo de exclusividade que seja uma recompensa justa, que é o que está previsto em lei, normalmente, como um retorno pelo que você desenvolveu, pelo que você inovou. Quando a gente fala de patentes em especial, e aí pensando no setor farmacêutico, é um setor super maduro, porque não só do ponto de vista de você ter o desenvolvimento de novos processos, novas moléculas, você faz isso numa fase muito inicial, você redige a patente, observando todos os requisitos, né, de novidade, de atividade inventiva, de aplicação industrial. Mas você sabe que também no plano regulatório, o marco, de alguma forma, ele te traz alguns controles que impedem que um segundo entrante, que um terceiro entrante no mercado, que um concorrente seu consiga facilmente entrar usando um processo produtivo que é seu, exclusivo, ou usando uma molécula que é sua, exclusiva, sem que você tome conhecimento daquilo, monitore aquilo de uma forma minimamente diligente e consiga adotar ações para impedir que aquele concorrente, né, infrinja o seu direito de patente. Então, patente, pensando num mercado mais regulado, acaba sendo um instrumento, uma ferramenta muito útil para você preservar, né, o seu ativo, o seu diferencial. Sua inovação, que você, é isso? Sim. Vamos dizer assim, eu posso fazer uma patente de um processo produtivo que eu desenvolvi. Pode. Mas eu tenho que garantir que ela é inovadora. Justamente. Só que o fato de você proteger um processo produtivo não impede que um terceiro crie um outro processo produtivo para chegar, né, naquele mesmo resultado, naquele mesmo produto. E é por isso que a gente tem tantos processos já conhecidos no estado da técnica e a gente tem alguns tantos outros processos que ainda serão, né, criados, né, inventados. Mas acho que o maior problema quando a gente faz esse paralelo de indústria farmacêutica para a indústria de alimentos é que na indústria de alimentos, como o marco regulatório, principalmente na parte de fiscalização, ela é um pouco mais esparsa, é um pouco menos concentrada e do ponto mesmo de notificação, de registro, é mais permissivo, é mais difícil de você controlar quem está eventualmente infringindo uma patente sua de processo ou de produto. Então, assim, o nível de efetividade daquele direito é baixo. Além disso, os requisitos também para você conseguir que uma patente seja concedida, eles são, né, um sarrafo mais alto, é um nível de rigor
muito grande quando você fala de novidade, por exemplo, no Brasil, que é a novidade absoluta, e você tem que pensar, poxa, mas isso aqui já foi escrito em algum lugar no mundo em chinês, né, ou em qualquer outra língua, e eventualmente isso aqui pode derrubar a minha novidade mundialmente. Então, às vezes você até acha que você tem algo novo, mas quando você explora o que existe de publicado sobre aquele tema, aquilo não é novo, né? Ou você eventualmente acha que você está tendo uma atividade inventiva, criando algo que te parece totalmente inovador, mas quando você junta várias pecinhas do que existe no estado da técnica em várias patentes diferentes, você chega à conclusão de que, poxa, mas isso aqui não era tão inovador assim, não tem tanta atividade inventiva. Reinventei a roda. Então, é uma ótima analogia para dizer o porquê que, por vezes, as empresas na área de alimentos, elas já não investem tanto, porque o sarrafo é muito alto, os requisitos para você conseguir uma patente, o investimento também é muito alto, né? E você tem que buscar jurisdição a jurisdição, país a país, proteger, sendo que assim, o nível de retorno que você tem depende muito também do seu apetite para ir, né, atrás de concorrentes que queiram infringir, e não é à toa que a gente vê que, por exemplo, a indústria de alimentos se apoia muito mais em segredos de negócio, né? Então, eles desenvolvem muito mais processos produtivos que podem sim ter uma natureza inovadora, mas ao invés de eles revelarem isso num documento público que vai ser objeto de um pedido de patente, eles optam por, né, preservar essa informação como uma informação sigilosa. E não tem nada de errado nisso, é uma opção. Ou você vai para a via pública, pede uma patente, você tem os 20 anos, se essa patente for concedida, né, de exclusividade, ou você preserva aquela informação como sendo o seu pulo do gato, o seu diferencial, e enquanto você conseguir preservar aquilo como uma informação confidencial, né, é o seu segredo de negócio, é o seu diferencial, mas isso não impede terceiros de desenvolver algo semelhante sem necessariamente ter acesso à tua informação, mas é uma forma também legítima de se proteger. Agora, se a empresa ela faz a patente, ela investiu e ela conseguiu a patente, quem é que fiscaliza se aquela patente está sendo infringida ou não? É a própria empresa? Ela que tem que ficar monitorando o mercado? Então, essa é uma das dificuldades também, né, do ponto de vista do investimento que você faz nos ativos de propriedade industrial. Quando você pede uma patente e você percebe que um concorrente seu infringe, você tem que, né, notificar e eventualmente levar ao judiciário para ver o seu direito respeitado, seu direito de exclusividade e de terceiros não replicarem aquilo. Então, sim, existe uma obrigação de a empresa que detém a patente de ir buscar, né, o que a gente chama do enforcement da patente. E acho que isso também é um fator que inibe um pouquinho essa solução, essa busca da ferramenta de patente na indústria de alimentos, porque é uma indústria que o retorno financeiro também para a inovação, ainda que seja um retorno razoável, não permite esses investimentos e essas brigas com esse nível de complexidade que você tem quando você leva uma discussão sobre infração de patente para o judiciário, com que são certeza. Causas assim facilmente milionárias e que assim se arrastam durante anos, né? Você tem que ter um caixa muito recheado para você conseguir manter toda essa briga até você conseguir provar e ter algum retorno. Quando a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, eu estava pensando assim, a inovação de uma startup, uma empresa que está começando, que às vezes a gente recebe aqui contato de empresa, olha, eu desenvolvi aqui, o meu processo de produção é novo, é totalmente inovador, eu vou fazer o registro da patente, tudo. Mas se é uma empresa muito pequena, ela pode ser engolida porque ela não, mesmo que um outro venha, copie e quer, né, tá infringindo a patente, ela não vai ter essa bala na agulha para ficar ali brigando anos e anos para conseguir provar o que ela estava defendendo. Então, às vezes, realmente, ir pelo caminho de proteger a informação de uma maneira, o sigilo, para que isso não seja revelado, e aí é onde começa toda a discussão maior aqui, que é quando a gente está discutindo a nova legislação de novos ingredientes e novos alimentos, um dos pontos é o que você vai tornar público dessa avaliação que a Anvisa vai fazer da sua especificação. E aí, você ter uma especificação pública, você está abrindo uma informação que você pode proteger por lei também, né?
Eu acho que aí vai muito da tensão que você colocou sobre o quanto que a lei de acesso à informação gerou uma aparente tensão e conflito, né, entre a proteção desses ativos confidenciais e a regra geral, que é a regra de transparência. Então, na prática, a gente vê, por exemplo, que o setor de medicamentos, né, a GGMed, ela publica versões públicas dos pareceres de deferimento e indeferimento há muitos anos. E, assim, é algo já tão pacífico e tão consolidado no setor que não tem grandes controvérsias, grandes preocupações com revelar informações confidenciais via pareceres, porque realmente a área já amadureceu essa prática. Na área de alimentos, o que a gente tem visto é um pouco dessa outra tensão que é combinado com lei de acesso à informação, a regra geral de transparência, a gente percebe que também tem uma tensão e uma boa intenção, né, pelo menos no plano das ideias, da área de alimentos, de replicar um paradigma europeu, mas sem necessariamente trazer todos os bônus e ônus do paradigma europeu para a proposta que foi colocada esse ano. Né? E o paralelo com o mercado europeu, ele acaba sendo um pouco inadequado, porque, bom, primeiro, o mercado europeu tem uma troca, né? Na hora que você fala de revelar as informações, você também tem ali uma possibilidade de dar uma exclusividade de direito de 5 anos, né? Para quem tem aquele dado proprietário, para quem tem aquela informação sigilosa, que, assim, você só consegue aprovar aquele novo ingrediente com a sua informação. Aqui a gente não tem essa previsão por lei de conferir esse tipo de exclusividade. Então, mas isso era uma coisa que estava sendo discutida. Sim. Assim, já desde da época lá de suplementos, de você conseguir fazer essa proteção, essa reserva de mercado, mas não pode acontecer. Eu acho que a mensagem que o setor ainda não conseguiu se mobilizar e absorver na mesma forma que o setor farmacêutico se organiza para lidar com essa situação é que, para a Anvisa poder criar uma exclusividade, ela tem que ter legalmente a competência para atribuir essa exclusividade para algum agente regulado, coisa que ela não tem. Então, se não está previsto em lei que a Anvisa pode conceder essa exclusividade de direito, na prática ela não vai fazer isso, porque foi o que a gente ouviu, inclusive, né, no último diálogo setorial, a própria área técnica sendo muito vocal em dizer: nós consultamos, ouvimos o pleito do setor, consultamos a Procuradoria disse que nós não temos competência para criar. A mensagem se quisermos trabalhar com essa lógica de minimamente replicar o paradigma europeu, nós teríamos que aí sim fazer um trabalho de advocacy, de ir até o Congresso, ir até o Legislativo para mudar por lei essa previsão para a Anvisa ter a competência para criar esse tipo de exclusividade. Entendi. Aí não vai sair tão cedo, né? Se fosse para fazer dessa forma. Olha, o momento acaba sendo estranhamente conveniente porque o setor farmacêutico também está discutindo criar uma exclusividade com base no que eles entregam no formato de dossiê. Tá. Se isso vai avançar ou não, a gente não sabe, né? Existem interesses antagônicos sobre esse tipo de tema, posições muito díspares, mas fato é que o setor farmacêutico está fazendo um advocacy sobre esse ponto exatamente nesse momento. Né? Em 2002 passou uma lei que é a 10.603, olha aí a gente citando o número de lei de cabeça. Já falei que isso daqui, regulatório é uma religião, igual pastor, a gente fica recitando versículos da Bíblia, a gente vai recitar. Essa é fácil de citar, porque eu já citei tantas vezes na vida que eu não esqueço. Mas o ponto da 10.603 era justamente discutir, né, conferir uma exclusividade de direito para quem é o peticionante de um dossiê inovador, trazendo uma nova molécula, um novo uso. E, na época, o processo legislativo, né, teve ali, no início, a ideia de trazer, sim, proteção para o setor farmacêutico, mas o legislativo, né, fez uma opção expressa de excluir o setor farmacêutico, né, dos setores que poderiam ter esse tipo de exclusividade. Então, é por isso que hoje a gente tem o setor fazendo advocacy para mudar, né, já que, a princípio, essa proteção hoje existe para agrotóxicos, produtos veterinários, mas não existe para o setor farmacêutico, não existe para alimentos. Mas eles tiraram por conta de interesse, vamos dizer assim,
por conta de saúde pública? Será que foi por isso que... Na época, a percepção era muito o início, né, da lei de genéricos. A gente estava ali no terceiro ano, né, dos genéricos e os similares, passando por uma, digamos assim, uma convergência do ponto de vista técnico-científico também, né, para fazer dossiês de similares que se aproximassem dos de genéricos, mas aí sendo, né, o genérico de marca. E o ponto é que o que estava sendo proposto poderia ser uma ameaça ao modelo de sucesso da lei de genéricos, porque estava muito no início e aquela possibilidade de uma exclusividade naquele momento poderia colocar o modelo todo em xeque, poderia tirar vários produtos que já tinham entrado e outros que seriam, né, em breve introduzidos no mercado brasileiro se aquela proteção passasse. Então, naquele momento foi colocado como sim, uma questão de saúde pública, de promoção à saúde e de fomento mesmo aos genéricos. Né? Uhum. Bom, então, você estava falando tudo isso daqui para falar que o modelo europeu, que quando a gente está falando de aprovação de novos ingredientes, a EFSA publica uma especificação, né? O próprio parecer ele é público, você tem ali informações de especificação, um pouquinho de processo de produção, qualquer um tem acesso, mas em contrapartida a empresa ganha uma reserva de mercado de 5 anos. No Brasil, a gente estava discutindo essa questão de tornar pública essa informação, uma especificação Anvisa, ou a Anvisa tornar público esse parecer, sem a contrapartida. Né? E eu acho que tem algumas outras singularidades, né? Então, se você for pensar, né, na Europa, o modelo passa por uma triagem inicial muito robusta. Então, você sabe de início no processo o que vai ser considerado confidencial e o que não vai ser considerado confidencial. E a empresa tem a opção de, muito no início, desistir do processo se ela não quiser que alguma informação que ela considera confidencial seja revelada. Coisa que a gente, né, até hoje não amadureceu nesse sentido. Então, muito do que a gente vê publicado também está dentro do que as empresas entendem que não as prejudicam do ponto de vista de proteger informações essenciais. Ou se elas revelam alguns dados, mas não significa que abre tudo ali naquele parecer. Eu acho que existe um cálculo consciente das empresas do que elas podem abrir ou não e como aquilo prejudica a posição delas de mercado. Existe também uma escolha consciente dessas empresas de, qual é a onda de regularização que eu vou fazer do meu novo ingrediente? Eu vou começar por onde? Eu vou começar pela Europa? Eu vou começar pelo Brasil? Ou eu vou começar nos Estados Unidos e em outros mercados em que eu não tenho que publicar nada e eu vou deixar os mercados em que eu vou ser obrigado a publicar algo por último? E, o que eu ouço muito dos clientes que são europeus ou que não são, mas têm uma atuação bem pujante lá, é que no final das contas a Europa está vindo para o final da fila, assim como o Brasil, por conta dessa tendência a querer dar publicidade, talvez mais publicidade do que o necessário, facilitando muito para que concorrentes entrem no mercado sem o mesmo rigor aí do ponto de vista de fiscalização. Então, acho que tudo isso tem que ser colocado na balança quando a gente pega o paradigma europeu e pensar assim, mas é essa a opção que a gente quer? Porque ela vai fomentar ou ela vai acabar diminuindo a inovação que a gente tem dentro do setor? Então, acho que fica aqui a interrogação. Mas por isso que eu acho interessante as provocações que você faz, porque a gente olha, a gente não tem essa visão do todo, né? Assim, essa outra visão, assim, olha, mas acontece... eles publicam, mas também acontece isso daqui, faz isso, faz aquilo. Quando você traz esse outro tipo de provocação, olha, está deixando para o final, a inovação não vai vir para o Brasil, vai ser um dos últimos. Realmente, lá na Europa é aprovado, mas eu tenho uma contrapartida. Eu acho que essa visão que você traz, ela faz pensar. A gente, quando está nas reuniões, a gente fica olhando assim, nossa, é mesmo, olha, eu estava concordando, estava achando isso aqui. Não, realmente, agora eu vou olhar para o outro lado. E eu achei que nesse último diálogo, querendo ou não, até a gente comentou aqui internamente, nossa, mas a Anvisa tá boazinha, não boazinha, mas assim, o que a gente colocou ali de pleito foi considerado, né? De repensar, talvez, a forma como essas informações vão ser protegidas ou não. Quando uma empresa, eu entrei lá com o meu processo, foi aprovado, e aí você quer
olhar as minhas informações, eu sou avisada que você quer ter acesso? Como que Então, funciona? esse é um processo que também não está muito bem estruturado, né, como fluxo de quando é que eu, como peticionante, tenho ciência de que um terceiro pediu acesso a meu parecer. O que, via de regra, acontece, eu acho que é de uma forma meio casual e casuística, caso a caso, né, que se eles ainda não pediram quando publicaram, né, o seu deferimento ou indeferimento para você devolver a versão do parecer tarjada com as informações sigilosas, na hora que alguém pede, aí eles voltam para você para pedir para você tarjar. Então isso acontece muito com o legado, muito com os processos que foram deferidos ou indeferidos, né, há 2 décadas ou na última década, no momento que eles ainda não estavam com a lei de acesso à informação tão, né, ativa, tão aplicada no dia a dia. E aí eles se deparam com um pedido de um cliente seu que quer saber como é que o concorrente que tem um ingrediente semelhante foi aprovado, para saber se ele tem ou não que submeter. Ele quer saber se aquela informação minimamente o ajuda, e ele tem legitimidade de pedir aquilo. Mas se a Anvisa, no final das contas, ela não tarjou aquele parecer na época, se ela não pediu para o peticionante tarjar, ela vai voltar para você e pedir. Né? E isso já aconteceu comigo, né? Como procurador de algumas empresas, já aconteceu através também, né, de clientes que eram, de repente, peticionantes isolados, eles peticionavam eles mesmos, mas na hora que esbarravam na questão jurídica de proteção dos ativos de propriedade industrial deles, eles vinham para o advogado e perguntavam: Anderson, mas pode, não pode? Como é que eu protejo? O que eu posso tarjar? O que eu não posso? E a gente já teve situações, por exemplo, de concorrente pedir acesso não só ao parecer, mas pedir acesso a todo o relatório técnico-científico. E aí foi uma vez em que a gente, né, fez uma resposta mais robusta para dizer: olha, mas aqui tem não só as informações confidenciais do peticionante, do fabricante, de todo o desenvolvimento do novo ingrediente, mas existe inclusive o know-how de quem fez esse relatório técnico-científico, porque Sim. não é óbvio, né? Você, como consultora, você gostaria que, né, suas concorrentes tivessem acesso a como você monta o dossiê. Se você entende que você tem um diferencial, você quer transferir o teu conhecimento, mostrar como é que você consegue deferimentos que as outras não conseguem, porque de repente você sistematiza, você trabalha aquilo de uma forma diferente, eu acho que é totalmente legítimo que você queira proteger. E foi a resposta que a gente deu, mas curiosamente a gente respondeu. A gente não sabia se a GGAL tinha ou não acatado, e aí numa reunião eu perguntei, e aí eles falaram: não, se a gente não voltou para vocês é porque a gente respeitou e não divulgou. Tá. Mas assim, foi o que eu comentei à época com os servidores, e reforço isso todas as vezes que eu tenho oportunidade, e acho que, né, não estou fazendo nenhuma maldade quando eu falo isso, mas eu falo assim: poxa, gente, a gente não tem que adivinhar que vocês aceitaram, vocês têm que voltar. Então, assim, a área ainda amadurece nesses fluxos, né? E é por isso que às vezes eu estou lá quietinho, não quero falar, mas quando eu vejo uma oportunidade de algo que eu sei que aconteceu comigo, com um cliente, e que é um exemplo importante para reflexão, eu trago esses exemplos para a gente falar assim: pô, ó, não é tão ideal assim, não está tão bonito, tem algumas coisas que não funcionam, mas se a gente não falar, os outros não sabem o que está acontecendo. Tá sempre assim, a gente está encaminhando para o final, e aí, do nada, Anderson levanta a mão, aí coloca lá o fogo no parquinho, entendeu? Tá, o caos fica instaurado, porque todo mundo estava olhando para um canto, chega Anderson e fala: ei, olha para lá, outro caminho aqui para vocês seguirem. Mas essa questão também do parecer tarjado, eu nunca recebi retorno. Tanto processos Nutralíder quanto processos clientes que a gente faz, a gente manda, né, quais são as informações confidenciais. Por exemplo, eu não sei se o argumento que eu usei foi aceito ou não, né? Mas eu estou ali pedindo esse sigilo baseado em tal lei, não sei o quê. E aí, vai ser aceito ou não vai ser aceito? Eu não sei, eu nunca tive retorno. Desde que a gente começou a fazer, nem sei quando foi que a gente começou a tarjar. Talvez lá por 2018, por aí, 2019. Eu acho que um pouco antes do marco regulatório de suplementos, né, começar, a gente já vinha recebendo alguns pedidos para tarjar,
mas já era porque na proposta de marco, Sim. de atualização, já existia uma intenção de divulgar mais informação com base na lei de acesso à informação. E aí, daquele momento em diante, com certeza, todos os pareceres que a gente recebe vêm sim com aquele prazo, pedindo para o peticionante voltar em 30 dias. Mas o que a gente vê na prática é que ainda tem esse lapso, né? De a gente volta, a gente não sabe se foi aceito ou não foi aceito. Do que, né, eu já peguei nas entrelinhas, conversando, né, com a área em diversas oportunidades, inclusive em diálogos setoriais, a gente pode subentender que se não voltou para você é porque aceitou. Mas, assim, fica a dúvida, né? E não é o ideal. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tem também um argumento falando assim, aquilo que é público em outro país, você não pode exigir que seja confidencial no Brasil. Isso é procedente? Como que é? Porque Então, assim, eu não sei como que é que funciona. Aí você tem que pensar sobre a lógica de segredo. Você, né, eu tenho aqui uma fofoca e conto para você e falo, olha, por favor, não conta para ninguém. Na hora que você contar para a primeira pessoa, acabou o segredo, né? E assim, a lógica é a mesma, tá? Tá. Então, sob essa ótica, é totalmente correto o entendimento, assim, de você não pode proteger como confidencial uma informação que não é confidencial. E eu acho que pensando no mundo de hoje, todo conectado, é cada vez mais difícil você preservar a informação, né, como sigilosa. Então, daí é que vem o ponto de, assim, real exercício que eu faço de provocação para os clientes, de você quer tarjar, tarde o que realmente é sigiloso, aquela informação que só você tem, que você realmente se esforça para manter como sigilosa, que você não divulga. Quando você divulga com todos os cuidados para os seus parceiros, com NDA, com uma série de, né, cláusulas dizendo quais são as consequências se aquilo ali for divulgado indevidamente, porque é essa informação que você quer proteger. Não adianta você voltar com um parecer todo tarjado, porque esse é o caso que claramente a GGALI já hoje fala, né, abertamente que, ó, aqui eu estou entendendo que você está abusando, não é possível que você ache que, assim, que a data em que você submeteu, né, é confidencial. Então, assim, tem informações ali claramente que são abertas, que tem que ser dada transparência, e é nesse sentido que a gente tem que achar o equilíbrio. Mas assim, você falou que essa questão, né, de obviamente o que está no outro país, né, está revelado, aqui você também vai ter que revelar, é porque às vezes o óbvio precisa ser dito, porque eu acredito que várias empresas também perguntam para você exatamente isso, né, que do tipo, não, mas eu abri na Europa, eu abri no FDA, mas aqui no Brasil eu não quero, por que eu tenho que trazer para cá? E a gente fala, mas gente, Porque internet. não é segredo. Internet hoje em dia quebrou barreiras de qualquer coisa, né? E a gente perde esse argumento de ter realmente o segredo a partir do momento que você consegue publicação em qualquer outro local. A parte que mais me preocupa quando alguém me pergunta isso é o papelão que a gente pode passar um dia se você alega que algo é segredo e numa primeira busca no Google você acha aquela informação. Então, assim, por isso que eu falo. O papelão é ótimo. A gente às vezes tem, né? Porque, no final das contas, a gente acaba, né, colocando, expondo a nossa credibilidade, a nossa reputação. Então, eu faço muito esse esforço de, inclusive, conscientizar os clientes de prepararem os seus dossiês já no início, dizendo todas as informações que são confidenciais, de, na hora de tarjar o que realmente eles entendem que é confidencial. Eventualmente, tem informações que são públicas, separadas, mas você faz uma compilação, você faz um arranjo daquilo, você faz todo um trabalho de consolidação que só você fez, só você conseguiu chegar num resultado a partir daquela consolidação, que foi um trabalho às vezes descomunal que você fez, e ali eu acho que é uma situação em que aquela compilação isoladamente ela pode ter várias informações públicas, mas a forma como ela está feita é uma situação que minimamente justifica você pedir como algo que é decorrente do seu know-how, é decorrente do seu conhecimento, da sua capacidade de consolidar aquilo, que não é tão óbvio que se tivesse tão óbvio já estava feito. Sim. Então, acho que a gente tem que fazer essas separações, mas na medida do possível, assim, vamos pedir para, né, tarjar, vamos pedir para ser tratamento confidencial, ao que realmente é. Porque aí a gente evolui contribuindo também para o que não é,
necessariamente sigiloso, né, seja divulgado e que o conhecimento seja difundido para o setor, todo mundo aprende. Tem vários contos infantis que eles são realmente assim, não são só infantis, né? Eles são para a vida adulta. Então, assim, é igual você gritar lobo o tempo inteiro, né? Por quê? Porque na hora que você realmente precisa tarjar algo que é confidencial, ninguém vai dar nada para você. Então, não adianta, né? Você tem que realmente escolher exatamente o que você precisa proteger. Quando vocês entram, o seu escritório entra com um pedido, né? Você representa empresas. Como que funciona? Porque são empresas que não têm atividade no Brasil. Isso é uma barreira só da área de alimentos ou também para a área de medicamentos ou produtos para a saúde, talvez? Sempre precisa ser uma empresa brasileira para entrar com pedidos na Anvisa? E o que o escritório de advocacia está lá batendo na porta? Então, acho que é muito curioso porque é realmente uma especificidade do setor de alimentos, porque nas outras áreas, na hora que você vai pedir, né, algum registro, você vai notificar um produto, você já tem um CNPJ e aí você já tem a licença, você tem a AF como importador ou como fabricante. Então, sob esse ponto, a gente não tem essa mesma dificuldade em outras áreas. Na área de alimentos, não sei, tá? Pode ser spoiler, mas me disseram lá no último diálogo setorial de que esse é um ponto que está sendo visto, mas eu entendo que é um ponto que está sendo visto pela área de TI, inclusive. Porque, do ponto de vista operacional, o sistema solicita e os sistemas anteriores eles não permitiam o peticionamento de alguém que não tem CNPJ. Sim. Né? E nós, advogados, a gente peticiona por diversas vezes, em ações, inclusive, né, de titulares de patentes que querem entrar com uma ação aqui contra alguém que está infringindo. A gente representa uma empresa estrangeira que não tem CNPJ, mas a gente deixa isso muito claro e o judiciário não veda que essa empresa entre com uma ação aqui contra um infrator da patente dele e do INPI também. A empresa estrangeira da China, Estados Unidos, eles podem pedir a patente aqui através de um procurador local. Então, a gente faz esse papel, nós somos os procuradores, nós somos os representantes do ponto de vista formal. Mas toda a informação que está ali é a informação da empresa que nos procurou, que é quem desenvolveu, né, o produto. E a gente faz muita questão de deixar isso claro, inclusive dentro das comunicações, porque a gente tem outra dificuldade, né? Quando a gente aprova novos ingredientes, aí entra aquela questão, mas não é registro. Aí você muda de escritório ou o seu cliente muda o representante comercial ou ele quer mudar o advogado, mas a Anvisa diz, eu não posso transferir a titularidade porque não é registro, mas para todos os efeitos, quem deveria, por exemplo, receber um pedido de cópia, né, daquele parecer numa versão tarjada? Você, né? Porque eu peticionei, só que às vezes eu não sou mais o procurador. Ou eu mudei de escritório. Vai mandar para o antigo escritório ou vai mandar para o Anderson? Porque o procurador daquele cliente pode ser o Anderson, mas para todos os efeitos dentro do processo e de aprovação do novo ingrediente, eu não consigo peticionar para dizer que tem que transferir. Então, essa é uma dificuldade que eu, inclusive, fiz a provocação na CP 1158. Eu entendo que eles estão analisando como equacionar isso. Tomara que resolva. Mas eu acho que essas dores que a gente tem no nosso dia a dia, que são N as situações. Quando a gente tem a consulta pública ou quando a gente tem o diálogo setorial, a gente tenta colocar todas essas questões. Só que, assim, não tem condições a gente discutir tudo. E se for ver na minúcia, mas eu acho que, assim, algumas dores do nosso dia a dia que impactam realmente na operação, né, no dia a dia, que daí você recebe nosso cliente, poxa, com essa dor, né, realmente, olha, eu não tenho mais esse aqui não é mais meu procurador, eu fiz isso daqui para um distribuidor, esse distribuidor acabou, não tem mais, sumiu, e agora eu já tenho essa avaliação, ou eu vou ter que fazer de novo, porque esse processo, né, sumiu, o que eu vou fazer? Eu tenho um caso assim, de Eita, processo... rapaz, denúncia! Processo de 2000 em que o dossiê não existe mais, né? Porque dentro da guarda de documentos eram arquivos em papel, a Anvisa passou por uma base eletrônica, mas a Anvisa não localiza esse dossiê de uma aprovação de 2000, que a gente sabe que eram aprovações muito diferentes das aprovações atuais. Mas, assim, eu tenho um caso desse, mas você também pode ter, assim,
tem dezenas de casos assim, eu tenho certeza, porque era uma gestão assim, né? Agora descolando totalmente da área de alimentos, poxa, eu já ouvi casos dentro da Anvisa lá em 2000 e bolinha de petições que se perderam na Uniap durante quase um ano. E aí, quando você achava, você tocava aquele processo correndo porque aquela petição estava perdida, não entrava na fila, né? Então, assim, era outra época, era outra gestão, mas a gente sabe, né, desse tipo de situações que aconteceram no passado. E faz com que a gente pense, pô, a gente tem que tirar lições, a gente tem que melhorar. Então, a mesma situação de peticionar em nome da empresa lá fora. Por que a gente não pode insistir? Eu já falei disso em bastante oportunidade, mas eu insisto porque eu acho que é algo que realmente a gente precisa aperfeiçoar para não ter esse elo fraco de o representante comercial que mudou e saiu brigado e de repente vai revelar uma informação confidencial que não deveria, o CNPJ que foi extinto, o advogado que mudou de escritório, o consultor que mudou de empresa. Sim. Tudo isso não deveria ser um problema se a gente pudesse simplesmente atravessar uma petição simples de uma folha dizendo, o representante desse fabricante aqui agora mudou. E era para ser algo muito simples, né? Não precisa ser extremamente burocrático. Eu acho que assim, é uma questão realmente de você fazer essa previsão, sei lá, se fosse um código, até mesmo uma própria comunicação que fosse, né? Eu acho que a comunicação é tudo, né? Então, não precisa ser grandes petições, é só realmente para você facilitar a vida, porque quando a gente está aqui na ponta, o operacional, a gente se depara com N situações que você fala assim, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Pelo amor de Deus. Para finalizar, Anderson, que essa nossa... Já, você vê como a gente fala pra caramba. Depois a gente pode fazer uma temporada inteira no Tratalks Jurídico. Só no juridiquês. O pessoal não vai querer isso. Vai. Comenta aí, gente, que eu tenho certeza que a gente vai querer. Porque da mesma forma que você está aí tirando os termos jurídicos para falar, eu também acabo falando menos esses termos regulatórios para conseguir... Não é todo mundo que já está na festa, né? Tem muita gente entrando na área, tem muita gente conhecendo, tem muita gente que escuta no Tratalks que nem trabalha com isso, mas se interessa por esse assunto, esse mundo. Então, é bacana a gente conseguir fazer essa tradução aí dos termos. Mas a última pergunta, porque não quer dizer que a gente vai acabar em 2 minutos, muito pelo contrário, eu quero saber o seguinte: nova legislação de novos ingredientes, novos alimentos. A gente tem essa legislação que é desde 99 e que agora está passando por revisão. São muitos os desafios. A gente teve esse diálogo setorial para tratar de um tema, um ponto, que é essa questão de sigilo e como que você vai divulgar as informações. Temos vários outros requisitos, várias outras questões ali dessa consulta pública. E quais são os temas? Vamos fazer assim, top 3 temas polêmicos e que... Eu falei que ia ser fogo no parquinho. Dessa nova proposta, eu acho que trouxemos avanços, mas ainda tem muitas coisas polêmicas aí para a gente discutir e para avançar. Não sei se conseguiria até... Nós estamos em outubro. Até dezembro fechar tudo isso? Para publicar isso rápido? Bom, essa é a proposta da área técnica, né? Eles sempre comentam sobre essa possibilidade. Acho que tem um desafio que o próprio tema de confidencialidade já mostrou que tem alguns pontos que não foram suficientemente refletidos e que precisam de um amadurecimento. E aí esse pode ser o desafio para a gente conseguir aprovar algo esse ano ainda. Se eu fosse pensar em top 3... Vamos lá. Eu acho que um tema que não está sendo muito mencionado e que é transversal, não é só de novos alimentos, mas é uma questão sobre triagem de documentos dentro da área. Eu sei que, de alguma maneira, a área tem feito um esforço para fazer uma triagem, mas eu digo uma triagem para uma rejeição mais inicial de processos que realmente justifiquem indeferimento sumário da forma como foi concebida, porque está faltando algum documento. Porque eu acho que a gente está cada vez mais tendo indeferimento que não é propriamente o sumário por falta de documento, mas é o indeferimento... Porque o próprio checklist não deixa você não submeter um documento. Mas é um indeferimento sem exigência
mais de ano depois de que você submeteu, dentro de algo que é mais subjetivo, interpretativo, e eu acho que, poxa, isso aí não é necessariamente eficiente, produtivo, porque na prática você gera uma submissão várias vezes, ou você coloca um recurso administrativo para ficar sendo julgado depois durante 7 meses na GGREC, e aí a GGREC, eu não sei se você sabe, o percentual de provimento dos recursos é inferior a 1% dentro da coordenação 3, então significa que é praticamente nenhum, caso é provido na fase recursal, e aí você vai para a diretoria colegiada. O que acontece muito, e já me deparei com essa situação várias vezes, é do cliente desistir do processo, não é porque ele acha ou ele concorda com a área. Muitas das vezes é porque o interesse comercial que existia em trazer aquela inovação acabou, deixa de existir. O cliente do inovador que vai aplicar aquilo no produto final fala, já achei uma outra solução, já fui para o meu plano B, está muito complicado. E aí a gente perde a inovação. Então, essa lógica de indeferir sem exigência, de não ter reunião pré-submissão, de não ter nenhuma reunião de alinhamento antes de indeferir, para ter certeza que entendeu, acho que isso tudo precisa evoluir. Nossa, eu concordo com você. Eu acho que deveria ter, sim, uma possibilidade de ter uma reunião pré-submissão. Isso acontece com a área de medicamentos, né, com a área farma. Sim. Eu acho que faz falta na área de alimentos. Eu concordo com você, com todos esses outros argumentos que você trouxe. Eu acho que a gente precisaria ter esse tipo de avanço também, com certeza. Mas esse é só um, né? Os outros dois. Vou jogar aqui o que eu acho ponto polêmico: biodisponibilidade. Eu acho bem complicado você exigir esse tipo de estudo para o Brasil. Então, e aí eu vou te dar o contraponto do teu argumento de biodisponibilidade aqui, que para mim é a questão de fiscalização. Sim. Tá? A gente tem uma norma que, do ponto de vista de aprovação de novos ingredientes, pretende ser um espelho do que é o estado da arte de regulação, de rigor técnico-científico dentro do padrão europeu, que é considerado um padrão, né, bem elevado. O problema é, depois que eu exijo isso num nível muito elevado, né, com estudos próprios, com o seu ingrediente, cada vez menos aceitando, né, referências bibliográficas, buscando estudos cada vez mais complexos, eu exijo tudo isso do inovador, e aí eu proponho um modelo que o contraponto é o segundo, o terceiro entrante não tem que provar nada. Ele só entra replicando a especificação, dizendo que ele segue a especificação, que ele segue o método produtivo. Se ele seguir lá o padrão da aprovação genérica, né, digamos que passe a proposta de aprovação genérica específica, se ele seguir o padrão quando tiver uma aprovação genérica. O problema é quem vai fiscalizar. Né? E aí vem o meu segundo ponto, e se eu puder parar no segundo, eu paro. É que tem muita ideia, né? Eu acho que e pontos que são transversais da área, mas a parte de fiscalização, o que me chama a atenção é que em todas as discussões muito complexas de consulta pública, a gente não vê a área de fiscalização participando dos diálogos setoriais, sendo que aprovar, do ponto de vista de pré-mercado, é só uma etapa do desafio. Sim. E qual é o incentivo que eu tenho para o inovador para investir tudo isso e tentar entrar no Brasil com todas as dificuldades regulatórias que existem, com empresas que investem muito, se do outro lado da moeda o concorrente vai conseguir entrar e não vai ter nenhuma fiscalização, nenhum controle. Assim, eu digo nenhuma de uma forma mais genérica, assim, de não existem os mecanismos postos para tornar isso algo monitorável de uma forma consistente. Vai ser meio tentativa e erro. Né? Não existe um padrão pré-estabelecido. Então, esse, para mim, é um outro ponto bem crítico para a indústria de inovação. Porque, assim, a gente está falando de, olha, eu vou submeter o meu ingrediente, beleza, foi aprovado, entrou na lista positiva. O que a gente vê na prática é que nem todo mundo sabe que você só pode usar aquele ingrediente daquele fabricante com aquela especificação. E a gente está falando tanto pessoal de dentro da indústria, quanto os próprios fiscais das vigilâncias sanitárias. Muitas vezes eles não entendem como que funciona essa lista positiva.
E às vezes também acontece, assim, má fé ela vai acontecer em tudo quanto é área. Mas assim, tem ali, ó, vou numa feira, aí eu tô vendo aqui, olha, esse ingrediente aqui, ele tá na lista positiva. E a empresa tá vendendo aquele ingrediente, só que ela não entendeu que, na verdade, não é o ingrediente que está aprovado. Está aprovado o ingrediente da empresa X, porque é próprio, foi ela que desenvolveu. Se você faz um que é similar, você tem que submeter também, não é? Mas então, né? como é que você afere que é Não similar? tem. Qual é o controle? Qual é o mecanismo? Submetendo não visa, né? Mas que é algo que a princípio não está proposto nesse momento, né? Para novos, se você tiver aprovação genérica. Sim. E aí, se você for ver também a IACP de registro, notificação, que eles estão querendo colocar todos os suplementos como notificados. Mas assim, aonde dentro desse processo consolidado de notificação, tá? A informação de quem é o fornecedor do ingrediente e quando é que eu vou ter que, por exemplo, informar que mudou o fornecedor e que ele segue porque isso não tem esse controle, não tem algum mecanismo. Então, esse é um ponto de reflexão que eu trago muito para mim, assim, eu sempre comento, eu sinto que não tem tanto eco, que talvez seja algo muito do ideal, mas me chama a atenção, porque fiscalização era para ser a parte da balança, o outro lado da balança, né? Para equilibrar. Exijo muito do inovador, mas também exijo do concorrente que vai entrar num modelo mais simples. E isso... E é uma coisa que a gente acaba sempre falando aqui, seja na parte da rotulagem, seja na parte da composição. O grande, ele é muito fiscalizado, mas ele tem seu próprio compliance. Então, é óbvio que você... hoje em dia, eu consigo identificar o porquê que alguns produtos são muito mais caros do que os outros. Porque não tem como, gente, você fazer assim, você comprar a matéria-prima do fornecedor que é o aprovado, você ter dentro da empresa todo o processo de controle de qualidade, de compliance, de você fazer um sistema de boas práticas, garantia da qualidade, isso custa muito dinheiro. E você não vai colocar qualquer produto no mercado. Aí, então, assim, isso vai compondo o preço do produto. Então, assim, com certeza, você tem que desconfiar. Não é porque um é tão caro, é porque o outro é tão barato. Porque alguma coisa não está fazendo certo. Porque se fizesse, não ia conseguir chegar naquele preço. Com toda a certeza do mundo. Às vezes, tem cliente aqui que aprovou o ingrediente, né? A gente aprovou. E ele pega a empresa que está falando assim, olha, está falando que está usando meu ingrediente, eu nunca vendi para ele. Nunca vendi. E aí, meu produto era para ficar roxo e o dele tá ficando, assim, quase nada de corzinha. Então, assim, certeza que ele não tá usando meu ingrediente. E tá lá falando da mentira. Então, é aquilo, não tem a fiscalização na ponta. E aí, a gente tá falando, assim... A gente tá falando, gente, é do nicho, do nicho, do nicho. São coisas, assim... quem vai aprovar um ingrediente inovador para colocar basicamente no suplemento, tem também para outros tipos de categoria, fórmula infantil, nutrição integral, alimentos convencionais, mas o grosso, né, eu acho que 90% dos ingredientes é para suplementos, né, é onde tem a inovação, onde você tem um valor agregado. E a gente se preocupa com isso, com essa questão de não adianta aqui eu ter todo um controle e aí entra o cara, faz uma importação, por mais que o pessoal da Pafal esteja olhando essa questão das especificações, mas passa, se você está ali no canal verde, entra ingrediente que não segue, vai vendendo e a porteira está aberta. Muita coisa entra como indústria química e não dizem que é para aplicar em alimentos, aí depois vendem para alimentos. Então, eu entendo o povo, gente, fala, nossa senhora, que tem problema pra gente cuidar. E o terceiro? Tá, eu vou ser rápido nesse. Vai. Mas eu acho que é a questão do legado. O que eles vão fazer com tudo que foi aprovado desde 1999, tá? Como é que eles vão garantir que eles vão divulgar informações sem, em algum momento, incorrer no risco de divulgar informações sigilosas porque não conseguiram achar o detentor da informação, coisas do gênero. E como é que eles vão padronizar também, quando tiver aprovação genérica, as especificações, né, os métodos de produção que eles vão divulgar, porque eles vão fazer uma lista, uma IN, né, com essas informações, no mesmo modelo que o europeu. E, assim, eu li já alguns artigos, né, de advogados europeus falando do que não funcionou, né, no paradigma europeu. E, assim, uma das coisas que é, assim, consenso entre os advogados europeus é que definitivamente a lista inicial que eles fizeram, né, nos primeiros meses de 2018 e que já foi modificada cento e tantas vezes desde aquela época, ela não funcionou justamente porque faltava uniformidade, porque você tinha aprovações
assim como a gente tem de 2000, que não tinha praticamente informação nenhuma no parecer, e pareceres gigantes com informações para muito além do necessário entre especificações, métodos de produção. Então, como padronizar e tratar esse legado, né? Mas, Anderson, se eu publicar hoje uma legislação, ela vai valer para as avaliações Aprovações. Anteriores? Então, a ideia deles para conseguir dar efetividade a esse modelo de aprovação genérica e evitar, né, novas submissões de ingredientes que já foram aprovados é justamente fazer retroagir. E aí eu acho que entra um equilíbrio, uma sintonia fina. Se a informação não é confidencial, a rigor não teria nenhum problema de você colocar ali mesmo. O problema é como é que eles garantem que aquela informação não é confidencial, como é que eles vão conseguir aferir essas centenas, talvez milhares de ingredientes que foram aprovados desde 1999, né? E como é que vão divulgar isso de uma forma padronizada, considerando que aprovações de 2000, 2001, por exemplo, não tinham quase informação nenhuma no parecer de onde é que eles vão tirar a informação. Então, assim, já ouvi a área dizendo que também está ciente do desafio, do problema, que eles já estão padronizando, que eles estão fazendo. Torço para que isso realmente não gere um problema, mas, assim, fica, né, aquela pulguinha atrás da orelha de putz, tomara que dê certo, mas é difícil, porque a gente já viu dar errado em alguma medida na Europa pela crítica dos colegas, né? Agora, o que eu tenho... Às vezes a gente fica ali, né, refletindo, discutindo, item por item, artigo por artigo da proposta. Eu penso bastante, tipo assim, gente, mas tem muito ingrediente que não ia ser aprovado hoje. Isso é Com verdade. certeza. Não ia. Então, e aí eu acho que esse é um outro ponto que talvez a área em algum momento tenha que refletir se o modelo que a gente está, de alguma forma, replicando, se ele realmente propicia um ambiente favorável à inovação e em que medida a gente vai ter que achar alguma coisa no meio do caminho, algum meio termo, né, para fomentar desenvolvimento e inovação. Acho que uma provocação que a gente ouviu algumas vezes no diálogo era, poxa, mas e a startup? Como é que ela vai conseguir chegar nesse nível de evidência? E provavelmente ela não vai, né? Então É porque o investimento é muito pesado para você fazer essa aprovação de novos ingredientes, para você ter todo esse pacote de estudos que você precisa. E tem muita startup que desenvolve, tem muita universidade que também desenvolve processos, extratos, ou então pega a própria biodiversidade brasileira, né? E aí, assim, é aquela coisa, eu vou falar, né? Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Então, assim, se você não tem uma aprovação da Anvisa, você não consegue vender. Se você não vende, você não tem... É uma roda que fica girando e você precisa ter isso. E aí, a partir do momento que você precisa ter... Não, eu quero investir. Mas a Anvisa vai aprovar? Não sei. Não, então aprova primeiro na Anvisa. Não, mas para aprovar na Anvisa precisa de dinheiro. E a gente pode estar criando incentivo perverso para algumas dessas startups entrarem no mercado clandestinamente, com os produtos que são depois objeto das medidas, né, preventivas, que vendem alguma coisa que não está em lista. A gente pode criar o incentivo para essas empresas eventualmente venderem primeiro fora do Brasil o produto que é, às vezes, originário dos nossos biomas. Cara, isso acontece aqui. A gente tem caso aqui de ingrediente que é exatamente assim. São produtos nativos brasileiros, né? Ingredientes da nossa aqui, da nossa diversidade, vêm de fora e aí depois é que vem para o Brasil. Pois é. Entendeu? Parece um pouco de contrassenso, né? E a gente torce para, em algum momento, a gente conseguir achar um modelo regulatório que acomode todas essas dificuldades. Mas, assim... Eu faço a minha parte, você faz a sua, vamos torcer para a gente conseguir ter eco dentro das reflexões que a gente provoca, né, para que a gente consiga, né, criar um ambiente mais favorável. Eu sei que você estudou a parte de análise de impacto regulatório, né? Eu acho que assim, o mundo inteiro tenta discutir como que você cria boas práticas regulatórias. A gente nunca vai encontrar uma legislação 100% perfeita. Eu acho que é o processo de melhoria contínua para você sempre fazer, por isso que essa análise de impacto regulatório é isso, é você ficar monitorando e vendo onde que você vai poder
Melhorar. Porque se a gente ficar só lustrando, nunca vai sair, né? Inclusive, você revisitando o que você propôs e tendo processos periódicos de revisão para ver se está funcionando, se não está, quais são os indicadores para saber se aquilo está funcionando ou não. E é curioso, você falou agora de análise de impacto regulatório, na Europa também tem. E, por exemplo, o marco europeu que entrou em vigor em janeiro de 2018, ele ainda não foi avaliado. Depois de 5 anos, ele deveria já ter sido avaliado para entender quais foram as consequências. Se ele fomentou a inovação, se ele criou uma barreira à tecnologia, ele ainda não foi avaliado. Então, assim, eu já ouvi também de colegas europeus falando, putz, nem a gente faz o monitoramento como deveria. Quando faz de uma forma tardia. Então, assim, existem muitas ferramentas boas, mas acho que ainda o descompasso entre teoria e prática existe. Tomara que a gente consiga chegar lá, mas hoje ainda acho que existe um descompasso muito grande. Muito bem. Bom, enquanto houver discussões, enquanto houver melhoria de legislação, nós estamos aqui, né? A gente está aqui para aprender, para a gente conseguir esclarecer as dúvidas de todo mundo. E que bom que a gente continua aprendendo, continua estudando, certo? Isso aí. Que a gente continue apaixonado aí pelo que a gente faz. Eu acho que a oportunidade de aprendizado é contínua e essa troca que a gente tem aqui, as provocações, as perguntas difíceis fazem a gente até perceber o quanto que o pensamento está maduro sobre um ponto ou outro. Então, quero continuar aprendendo. Podem mandar pergunta. Isso. Anderson, quem quiser encontrar você, o que você vai, o seu LinkedIn, o que você quer deixar aqui, para a gente deixar aqui na descrição do vídeo para as pessoas te adicionarem, mandarem dúvidas. Vamos mandar as dúvidas para você tudo. Consultoria grátis agora para você também. Não, coloco lá o LinkedIn, coloco o e-mail. Ótimo. No meu celular. Minha assinatura de e-mail tem meu celular, todo mundo consegue falar comigo fácil. A ideia é estar acessível e poder ajudar. Muito bem. Anderson, foi ótimo conversar com você. A gente, quando conversa, a gente vai, assim, aqui a gente tem um horário limitado, do episódio. Mas é sempre muito gostoso vir aqui conversar com você. Eu aprendo pra caramba, acho que tem uma troca bem legal. Espero que todo mundo tenha gostado também, aprendido pra caramba, nessa parte jurídica. E é isso, muito obrigada, viu, pela sua participação. Quem sabe aí o Nutratalks Nutratalks Law vem aí, ó. Para de assustar o pessoal. Mas obrigado de novo. É uma oportunidade assim que eu não consigo explicar o nível de satisfação de ser um advogado conseguindo falar para um público não advogado e tendo, eu acho que esse reconhecimento de que a gente consegue trocar é muito gratificante e, de novo, obrigado por abrir o canal. E o introspectivo vindo aqui, falando no podcast, assim, ó. Isso aí, foi tudo bem. Obrigada, gente. A gente se vê no próximo Nutratalks, viu? Até mais. Tchau, tchau.